Você está pronto para dar um salto em direção à sua liberdade financeira? Chegou a hora de entender o que realmente separa os ricos dos pobres. Você está disposto a fazer o que é necessário para alcançar seus objetivos? Então, prepare-se para uma jornada de descobertas que vai desafiar tudo o que você pensava sobre o dinheiro. Este é o momento de mudar o jogo. Vamos nessa! A concepção tradicional de educação, que ensina a buscar educação formal, conseguir um emprego, economizar dinheiro, investir em ações de longo prazo e evitar dívidas, é considerada obsoleta. Há uma reflexão enorme sobre a disparidade entre os 1% mais ricos e os restantes, indo além do aspecto financeiro para enxergar um plano mais amplo. Explora-se a ideia de que, dentro de cada um, há uma representação de pessoa pobre, de classe média e de rica, todas não devidamente instruídas. Isso contrasta com a filosofia de enriquecimento defendida no livro Pai Rico, Pai Pobre. O pai rico, na história, se recusou a pagar um salário fixo, enfatizando que aceitaria isso levaria à condição de empregado. Essa mentalidade empreendedora contrasta com a visão convencional de garantir um emprego seguro. A falta de educação financeira nas escolas é questionada, evidenciando a restrição governamental sobre o que pode ser ensinado. Isso leva àquela percepção de que o propósito do emprego não é apenas ganhar dinheiro, mas a educação financeira é negligenciada. A diferença entre empreendedor e empregado é destacada, enfatizando a necessidade de compreender o dinheiro para ser um empreendedor. A história pessoal enfatiza a busca pelo conhecimento financeiro desde a uma idade precoce, iniciada com a busca por orientação financeira fora do ambiente escolar convencional. E este é o ponto de partida da jornada de aprendizagem sobre dinheiro, delineando a importância de aprender com aqueles que praticam o que ensinam, ao invés de depender apenas da educação formal. Os empreendedores trabalham sem receber um salário fixo. Eu tinha apenas 9 anos na época e fiquei perplexo com essa ideia. Ele acrescentou que eu nunca havia recebido um salário antes. Você entende, garoto? Perguntou. Eu respondi que sim, eu entendi. Ele concluiu dizendo que empreendedores descobrem como ganhar dinheiro. Curioso, perguntei como eu poderia aprender sobre dinheiro. Sua resposta foi simples: brincar com um jogo chamado Monopólio. Assim, comecei a aprender sobre negócios, investimentos e estratégias enquanto desempenhava funções simples nesse jogo. À medida que eu crescia, minha compreensão sobre o dinheiro se aprofundava graças a essa abordagem. Finalmente, quando pedi para ele me ensinar especificamente sobre dinheiro, ele respondeu, perguntando o que eu achava que estávamos fazendo, jogando Monopólio. Ele explicou que o Monopólio contém uma fórmula valiosa para acumular riqueza considerável, referindo-se à ideia de adquirir propriedades como casas e hotéis. Isso ficou claro quando, 10 anos depois, aos 19, voltei ao Havaí e testemunhei como o pai rico adquiriu propriedades valiosíssimas em locais estratégicos. Ele comprou uma terra na praia, construiu um grande hotel e, eventualmente, vendeu tudo por uma fortuna. Isso me ensinou uma lição poderosa sobre dinheiro. Ele ressaltou que estamos enfrentando um período único na sociedade com desafios significativos, incluindo crises econômicas e a dificuldade enfrentada por trabalhadores e pequenos empresários. Ele expressou preocupação com a crescente dívida, desvalorização dos salários e a impressão excessiva de dinheiro pelo governo. Ele enfatizou a importância da educação financeira e da adaptação diante desses desafios, comparando-nos a um gato que se transforma em águia, enfrentando a crise como uma oportunidade de crescimento e transformação. A mensagem era clara: devemos buscar transformação financeira, aprender constantemente e estar preparados para aproveitar as oportunidades, mesmo em meio às adversidades. Quando meu superior me ofereceu uma oportunidade, não se tratava apenas de emprego comum, era um acréscimo substancial, mas havia uma complicação significativa, uma questão tributária. Fiquei emocionado com a perspectiva, mas ao mesmo tempo senti um certo receio. Foi quando um colega chamado John se aproximou e expressou sua crença de que eu iria desistir. Surpreso, indaguei o porquê dessa afirmação, lembrando a ele que, embora ele tivesse fracassado antes e voltado, minha abordagem era diferente. Enquanto ele havia retornado após o fracasso, eu estava determinado a não desistir. Isso ilustra a diferença de mentalidade. Se você encara algo pensando que, se falhar, poderá sempre voltar para onde estava,
é provável que isso aconteça. Porém, quando se compromete a enfrentar o fracasso e não olhar para trás, é quando surge o verdadeiro espírito empreendedor. Naquela época, eu não possuía dinheiro e não tinha um salário fixo há anos. Minha mãe me encorajou a seguir este caminho, acreditando que a ausência de um salário regular impulsiona a criatividade e a inteligência. Isso reflete o caráter de uma pessoa. A questão é, diante das dificuldades, você se tornará desonesto, um ladrão, ou será capaz de evoluir como ser humano? Ser empreendedor revela sua verdadeira natureza. Sabe, enquanto muitas pessoas se preocupam apenas com as possíveis consequências negativas para elas mesmas, é essencial entender que, mesmo em tempos difíceis, oportunidades podem surgir. É como verificar a validade de um produto no mercado. Da mesma forma, devemos verificar nossas próprias mentes. E em vez de evitar a dívida, é crucial aprender a usá-la de forma estratégica. Quando retornei ao Vietnã em 1973, meu pai rico me aconselhou a aprender sobre investimentos imobiliários. No entanto, na verdade, ele estava me instruindo sobre o uso da inteligência da dívida e dos impostos a nosso favor. Essas são as ferramentas que os ricos usam para aumentar sua riqueza, enquanto as classes média e baixa muitas vezes são prejudicadas por elas. Profissionais bem-sucedidos como médicos e advogados tendem a temer essa abordagem financeira por falta de compreensão. Os ricos não se limitam a trabalhar por dinheiro. Eles criam negócios, investem em imóveis para ter mais controle sobre os seus rendimentos e impostos. A abordagem empreendedora é o caminho para o sucesso financeiro. Compreender profundamente esses princípios pode transformar totalmente sua jornada financeira. As antigas ideias de frequentar a escola, conseguir um emprego, economizar dinheiro, se livrar das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações estão ultrapassadas. A mudança começou, especialmente após 1971, quando o dólar se desvinculou do padrão ouro. A rapidez com que as informações se tornam obsoletas é notável, especialmente quando saímos da escola. Muitos enfrentam esse desafio de se manter atualizados, e as instituições financeiras não se limitam a guardar dinheiro. As pessoas estão se voltando para investimentos reais, como empresas e propriedades, evitando a perda devido à inflação e taxas. As ideias tradicionais de buscar um emprego seguro e livrar-se das dívidas estão ultrapassadas. É interessante aprender a utilizar a dívida de forma inteligente, visto que o crescimento do 1% mais rico em comparação com os outros 99% está ligado à criação excessiva de dinheiro, resultando em inflação e taxas elevadas. Sabe, as escolas não abordam esse tópico, pois ter um emprego bem remunerado não é o foco principal deles. Os verdadeiros empreendedores têm uma mentalidade orientada para oportunidades, percebendo a capacidade de criar seu próprio caminho financeiro, independentemente daquilo que acontece. Muitos se autodenominam empreendedores sem entender verdadeiramente o que isso significa. A mentalidade comum de empregado não compreende que, ao deixar o emprego, torna-se mais vulnerável às taxas mais elevadas. A chave está em ter um espírito empreendedor e em aprender a usar a dívida de forma inteligente. Há dois lados em jogo: a economia externa e a interna. Controlamos nossa economia interna e nosso foco interno. Os empreendedores verdadeiros concentram-se internamente, vendo os desafios como oportunidades de crescimento. Por outro lado, aqueles com mentalidade fraca se concentram no que pode dar errado, na parte negativa. Muitas vezes isso acaba se concretizando. Compreender que o controle interno é fundamental e que as dificuldades fazem parte do caminho é algo que os verdadeiros empreendedores entendem. A mentalidade de pobreza e classe médias são aprendidas e transmitidas de geração em geração. O sistema educacional tradicional não aborda questões financeiras básicas, focando mais na formação de meros empregados, médicos, advogados, mas negligenciando o ensino sobre finanças, contabilidade, impostos e taxas que a gente usa no dia a dia. A verdadeira educação vem da prática diária. Muitos professores, infelizmente, não vivenciam o que ensina. Isso é uma grande lacuna nesse sistema educacional. A mentalidade de medo
é o início da pobreza, refletida nas palavras que usamos. As palavras têm poder e, ao dizer que não se pode pagar algo, automaticamente se fecham a mente para as oportunidades. Perguntas positivas abrem a mente para soluções. Cada um tem seu próprio jogo financeiro, assim como em diferentes esportes, e descobrir o que funciona melhor para cada um é fundamental para o sucesso financeiro. A mensagem é clara: encontre seu próprio caminho financeiro.